né, situações de controle de bola, perda de duelos, né? Então isso tem pesado no momento onde a instabilidade ela é grande. E isso reflete muito dentro do campo e a gente viu isso no primeiro tempo, né? Uma equipe que o jogo, na minha visão, no primeiro tempo ele estava igual, não era um jogo bom, acho que de ambas as equipes. A proposta do Cuiabá se defender muito bem, explorar o contra-ataque. O Ceará também tentando encontrar espaço, mas era uma equipe muito lenta, uma equipe que na troca de passes não conseguia acelerar o jogo, que era uma necessidade nossa. E por isso que o jogo se desenhava para a igualdade. E novamente numa infelicidade, uma felicidade erro que poderia ter sido evitado. Nós acabamos sofrendo o primeiro gol e aí isso também gera mais impaciência, desequilibra a equipe. Voltamos ainda no segundo tempo com algumas trocas. E só para contextualizar, hoje é um jogo difícil na questão de trocas, porque nós fomos perdendo atletas durante a partida. Nós tivemos, infelizmente, o Brian, que no aquecimento não reuniu condições, foi vetado. O Rafael Ramos, que é o substituto natural da posição, acabou entrando, mas a gente também sabia que ele não teria condições de muitos minutos, mas pela necessidade acabou tendo que entrar de frente e fez aquilo que podia, né? Se esforçou para tentar dar o seu melhor. E as outras substituições elas foram acontecendo muito também em função de necessidade. A saída do Vina, algum problema, Éder, algum problema, Giulio também um problema, entendeu? O Lucas só não saiu porque a gente não tinha mais troca, porque também pediu substituição. Então, assim, foi um jogo muito difícil, onde a gente acabou depois tendo na questão do Enzo mais uma dificuldade, que praticamente o lado direito da nossa equipe não tinha jogadores específicos da função, porque nós também não tínhamos mais opções para colocar. Tivemos que colocar o próprio Cauã ali para ver se nos minutos finais, né, pela velocidade, pela desenvoltura, pudéssemos aproveitar. Mas infelizmente as coisas não aconteceram. Foi um jogo muito complicado. Acho que a equipe melhorou no segundo tempo, no início do segundo tempo, teve uma postura melhor. Claro que sofreu novamente um gol de bola parada, que é outro ponto que a gente precisa recuperar. É um ponto que tem sido trabalhado, mas os erros eles continuam acontecendo e nós vamos ter que pensar e repensar talvez a forma de marcar também. Nós vamos ter que alterar, porque não está surtindo efeito. Os gols eles têm acontecido dos adversários e isso dificulta mais dentro do próprio jogo, né? Você tomar um 2-0 logo no início do segundo tempo, onde a equipe tinha voltado melhor para o segundo tempo e acho que fizemos um jogo segundo tempo bem mais agressivo, com boas alternativas, com boas possibilidades, fazendo o goleiro do adversário trabalhar. Mas infelizmente aí as coisas já ficaram bem complicadas, diante de todo esse contexto que eu falei. E tentamos, não deu, né? Vamos seguir em frente, não é fácil, temos que entender isso, temos que cobrar, temos que buscar soluções internas para encontrar esse melhor equilíbrio, mas isso não é fácil, né? O Ceará é uma equipe que está se reformulando, está se montando dentro da competição. Acho que é a equipe que mais fez contratações nessa janela, se não é a que fez mais, é uma das que mais contratou. Então, fruto dessa necessidade, e talvez até pelas lesões, que a gente não sabe qual é o impacto que essas lesões que aconteceram hoje vão causar à equipe. A gente só sabe que o Enzo, por exemplo, contra o Náutico já está fora. Mas tem Éder, que pode ser mais um zagueiro fora, como o Thalisson também ficou. Então talvez nós precisamos até de novos atletas para ter essa força que precisamos para continuar buscando e nos aproximando desse primeiro objetivo, que é sair da zona de dessa situação incômoda que é o rebaixamento. Não, isso é uma questão médica, né? O médico ali foi feito uma orientação ali de dentro do campo, eu não sei como que estava, mas foi entendido que ele tinha condições de voltar e ele prosseguiu dentro da partida. Então, aí depois acho que houve um novo episódio, alguma coisa nesse sentido, que eu particularmente não sei, e aí nós tivemos que fazer a alteração. Então, e esperamos que ele esteja bem, né? Mas vai ter que cumprir o protocolo, né? E isso vai tirar ele por um período aí maior, pensando no jogo, inclusive contra o Náutico. Daniel, boa noite. Leonardo, bora pro Racha Vozão. Você citou a questão do Rafael Ramos, que foi titular no lugar do Brian, que acabou sentindo no aquecimento, e citou que o Rafael não teria condições de jogar o jogo inteiro.
E eu queria entender esse critério de utilizar o Rafael ao invés de utilizar o Enzo de saída, já que o Enzo é um jogador que na base também atuou como lateral, ele consegue fazer a posição, tanto é que em vários momentos ele chegou a ser relacionado para essa posição. E eu queria entender o critério de utilizar o Rafael, que vinha de lesão recentemente, ao invés de usar o Enzo de saída. A gente só pontuar assim, o Rafael ele vinha de lesão, mas ele estava totalmente recuperado. A questão que eu falo é que pelo tempo que ele ficou em inatividade, pelo período que ele ficou treinando, a gente já sabia que não era um jogador que suportaria 90 minutos. E a escolha do Rafael pelo Enzo é a questão de ser o jogador da posição. O Enzo, como você disse, ele já fez essa função, ele pode nos ajudar nessa função dentro de uma necessidade, mas ele não é um lateral direito, ele é um atacante. E vem sendo um atacante extremamente perigoso, sempre quando foi acionado, criando alternativas. Hoje fez mais um gol, lá contra o São Bernardo também, sempre quando entra, cria algumas situações ofensivas interessantes. Então a ideia foi muito em função disso, né? O critério de escolha é procurar sempre... não fazer improvisações. Se nós temos um atleta da posição específico e que tem contribuído dentro do dia a dia, dentro dos treinamentos, não teria por que você de frente já fazer uma escolha pelo Enzo, né, improvisado na função que ele poderia atuar. Então foi em cima disso e já sabendo, claro, que durante o jogo, dentro de uma necessidade, se estivéssemos vencendo, talvez não seria nem o Enzo que entraria no lugar do Rafael. Poderia ser um outro atleta mais defensivo. É lógico que pela necessidade do jogo estar atrás do placar, acabou entrando o Enzo, porque nós precisávamos, de qualquer forma, tentar buscar o resultado, tentar buscar no primeiro momento o empate, por isso que a escolha ela foi em cima desse critério e dessa característica entre os dois atletas. Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite. Del Luiz da Rádio Assunção. Daniel, hoje você completou 7 jogos no comando do Ceará. 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Você falou das cobranças e que o time às vezes mostra muita instabilidade durante a partida. Uma cobrança que também tem que ser feita para você, né? Porque você está há 7 jogos no comando da equipe. O que o torcedor pode esperar para a sequência? Porque essa instabilidade não pode servir de muleta, né? Porque já vem o campeonato todo. O segundo turno começou. E uma derrota da forma como hoje se apresentou no primeiro turno, no primeiro tempo. E foi legal quando você disse aí também que vai tentar potencializar as coisas boas que tem, mas perdeu muitos jogadores. Está chegando alguns jogadores, vão chegar mais jogadores, mas são jogadores que vão chegar ainda, vão se adaptar. Há uma temeridade sua como treinador de não conseguir tirar o Ceará dessa situação? Vai ficar nessa briga lá embaixo até o final, Daniel? Só para lembrar que nós, apesar de estarmos aqui a 7 jogos, nós temos que sempre contextualizar o momento do Ceará quando nós assumimos. É uma equipe que tem seus problemas internos, todo mundo é ciente disso, tem se trabalhado sempre para tentar resolver da melhor forma. O próprio grupo tem se trabalhado. Poxa, qual equipe no Campeonato Brasileiro fez a reformulação que o Ceará fez? Ninguém. Talvez algumas equipes contrataram, mas não saíram tantos jogadores como saíram aqui. Então foram muitas mudanças. Isso impacta no trabalho do treinador. E sempre que eu estou dizendo aqui, talvez em 7 jogos, a gente não conseguiu repetir a escalação em nenhum momento. É sempre perdendo um jogador, e se é um jogador que chegou, se é um jogador que já estava aqui. Claro que existem coisas positivas, tanto é que nós conseguimos 2 vitórias agora recentes, nos afastamos da zona do rebaixamento em torno de 5 pontos atualmente, nesse momento. Vamos aguardar ainda mais o jogo do Avaí, mas hoje a diferença são de 5 pontos, que há alguns jogos atrás a equipe estava na 18ª colocação. É pouco para o Ceará? É muito pouco. É muito pouco. Você pode ter certeza que eu estou extremamente incomodado na situação que a gente se encontra e não estar encontrando resultados melhores. Agora, trabalho não está faltando. E é em cima do trabalho que a gente vai continuar insistindo, continuar batalhando. As coisas não estão fáceis, mas assim, vamos insistir. Eu contextualizei hoje a dificuldade que o treinador tem num jogo como hoje, perdendo tantos jogadores, independente se chegou ou se já estava aqui, de você criar alternativas, de tentar buscar vitórias dentro de um campeonato tão difícil que é a Série B,
já hoje na 22ª rodada. Então, assim, estou muito tranquilo quanto a isso, na questão de continuidade, mas ciente da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade muito em função desses 7 jogos. Sei que nós precisamos encontrar um melhor rendimento, encontrar melhor resultado, mas o resultado recente, ele é satisfatório para o momento da maneira que nós encontramos o Ceará, mas pouco pela tradição e aquilo que o nosso torcedor espera. Boa noite, Daniel. Aqui Gabriel Alves, da Rádio Metropolitana e da TV Metrópole também. Eu queria saber, ao longo dessa semana, o que você trabalhou durante os treinamentos que não foi possível colocar dentro do jogo hoje. Você acha que faltou alguma coisa que você trabalhou ao longo da semana? Também que você fizesse uma supervisão do próximo jogo do Ceará contra o Náutico, diante desses destaques que o senhor falou. Eu acho que o ponto mais que me incomodou, dentro do primeiro tempo especificamente, coisa que nós alertamos, cobramos, treinamos durante a semana, foi que nós precisávamos ter uma circulação de bola mais rápida e que a bola dentro, principalmente dos jogadores de meio campo, pudessem dar uma continuidade mais rápida entre a bola sair do setor defensivo e chegar ao ataque. E infelizmente dentro do primeiro tempo, devido a essa instabilidade, muitos erros individuais que aconteceram de tomadas de decisão, a gente ficou longe de uma apresentação boa, né? E se esperava muito disso. Mas é um defeito que vem acontecendo e que nós temos que trabalhar para tentar solucionar. Ou numa manutenção, ou numa troca de peças novamente, para tentar encontrar um melhor futebol, porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos apresentando. Apesar de termos vencido os 2 últimos jogos, hoje novamente a equipe caiu muito de produção, e isso é um sinal de alerta para que a gente repense algumas situações, pensando numa continuidade, já que o próximo jogo é daqui 3 dias, basicamente, fora de casa. Novamente uma equipe que está ali numa zona próxima, e a gente tem que fazer um jogo mais competitivo, mais compacto, mais forte em todos os setores, tanto defensivo quanto ofensivo, para termos uma chance melhor de vencer. Boa noite, Daniel. Danilo Queiroz, futebolês. Daniel, eu queria que você me dissesse o seguinte: havia toda uma esperança, porque a equipe venceu 2 jogos em sequência, né? Essa terceira vitória poderia fazer o time ganhar posições, né? Faria, né? Primeiro era um confronto direto, segundo, outros adversários perderam na rodada, mas isso não aconteceu. O Ceará está na 16ª posição, estamos já na 3ª rodada do segundo turno, portanto 22ª, e o número de pontos que se colocam à disposição eles vão reduzindo. A briga do Ceará, ela continua sendo tentar chegar lá em cima, ou a briga do Ceará, o torcedor, todos têm que pensar o seguinte: na situação em que está, a luta é para permanência na Série B? Isso aí eu já respondi esse tipo de pergunta desde o início que nós estamos aqui. Eu acho que a realidade hoje é buscar sair o mais rápido possível dessa situação que é incômoda, né? Nós vivemos uma situação de estarmos dentro da zona de rebaixamento. Hoje nós temos aí 5 pontos de distância, mas vivemos ainda uma situação de instabilidade e de incômodo, né? Uma equipe do tamanho do Ceará, com a cobrança do seu torcedor, ninguém aqui pode estar satisfeito com a colocação que nós estamos nos encontrando. Mas, assim, o objetivo hoje, realista, é fugir dessa zona, dessa situação. Se lá na frente vamos ter condição de buscar algo diferente, só o futuro vai dizer, mas hoje a realidade é para que o quanto antes nós possamos cada vez mais aumentar essa diferença para podermos até trabalhar com mais tranquilidade dentro da própria competição. Daniel, boa noite, Lucas Catribe, Globo Esporte. Depois do primeiro gol da equipe do Cuiabá, a gente percebeu a torcida pegando no pé do Sávio, né? Vaiando a todo momento, até em algumas situações no setor de ataque, não sei se você percebeu isso. E eu queria entender... O torcedor, né? Pegando no pé. Torcedor. É que você falou eu pegando no pé. O torcedor pegando no pé, vaiando e tal. Eu queria entender como é que você pode trabalhar com o grupo em relação a essa pressão que os jogadores vêm sofrendo diante do torcedor. O Rafael Ramos, que o Léo falou no início, né? Um jogador que eu até entendi a pergunta dele também pelo contexto, por estar na sua 3ª temporada, ser um jogador que recebe muitas críticas. Eu queria entender como é que você pode trabalhar com o grupo em relação à pressão, porque a gente sabe que o Ceará, hoje, no momento, luta contra o rebaixamento, e não é fácil você viver essa situação, né? Pressão interna, externa, diante de tudo isso. Não, eu entendo muito o papel do torcedor. Eu acho que o torcedor mais uma vez fez a parte dele, e nós dentro do campo é que não fizemos a nossa.
O torcedor está de parabéns mais uma vez, veio ao estádio, entendeu o momento, apoiou. É claro que essas críticas, elas são justificáveis. Houve um erro, o torcedor ele não está satisfeito com a atuação talvez do Sávio, mas como de toda a própria equipe. É claro que alguns atletas, como o próprio Rafael, que você citou, e o amigo nosso fez a pergunta, eu também entendo, tem alguns atletas que já estão no Ceará há um certo tempo e carregam também essa questão do peso do rebaixamento da maneira como foi no ano passado. E não é fácil você trabalhar com essa crítica, não é fácil você jogar com essa pressão, mas todos aqui são profissionais e profissionais de nível e já viveram bons e maus momentos aqui ou em outra equipe, e tem que saber que é somente pelo trabalho que nós vamos conseguir reverter essa situação. Então nós trabalhamos os atletas tentando dar essa tranquilidade, tentando dar esse apoio. Na última coletiva até foi me perguntado com relação até questões assim de erros, até do próprio Júlio, que aconteceu naquele jogo contra a Ponte Preta, e da nossa parte nós não podemos, lógico, enganar e nem mentir para os nossos jogadores e nem para o nosso torcedor. Erros estão acontecendo, erros possíveis de não acontecer estão sendo recorrentes, e nós temos que cada vez tentar encontrar a solução para isso, mas da mesma forma nós temos que também apoiar, porque é o elenco do Ceará, são os jogadores que nós temos à disposição, e é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando, buscando melhorar tanto o rendimento quanto os próprios resultados. Boa noite, Daniel. Aqui, Raíza Martins, canais ESPN. São tantos jogadores lesionados em sequência, né? Imagina a dor de cabeça que isso tem trazido para você. Hoje o Ceará chegou a 44 jogos na temporada e, naturalmente, com mudanças de comissão, enfim, uma nova metodologia. Você falou várias vezes sobre essa readequação física também que os atletas estão passando com o campeonato em andamento. Você acha que nessa altura do campeonato, essa questão física, o cansaço da temporada que está pegando, ou dá para falar também sobre essas mudanças que estão acontecendo e que os jogadores ainda estão tendo que se adaptar, né? Você acha que essa conta, esse cansaço da temporada chegou hoje na 22ª rodada? Não enxergo dessa forma. Eu acho que assim, são dois pontos. Eu vejo que talvez você tivesse perguntado, deixa eu ver se eu entendi direito, tá? Uma coisa é a questão física e outra coisa talvez na 22ª rodada, o peso do que tem sido a temporada toda do Ceará no lado psicológico. Isso eu acredito que alguns atletas possam estar sobrecarregados, porque foi uma cobrança está sendo uma cobrança pensando em maus resultados que aconteceram durante o ano todo. E claro que isso vai sobrecarregando a cada partida, não é fácil, como eu já expliquei aqui, você jogar pressionado. É lógico que o torcedor ele está pressionando depois de um insucesso, mas em termos de apoio dentro do próprio jogo, nesse momento, tem sido fantástico. Eles estão apoiando, estão dando essa força, mas infelizmente a gente às vezes não está conseguindo isso. Vejo que fisicamente, acho que nós estamos até bem melhor do que quando nós chegamos. Agora, eu já expliquei isso, é uma mudança muito grande. Atletas que vinham, hoje estão completando talvez 5, 7 jogos na temporada, 10 jogos, mas eram os atletas que estão dispostos a vir para cá nos ajudar, que dentro da característica que é aquilo que nós precisávamos, vieram para a busca do projeto, para tentar tirar o Ceará dessa situação, e às vezes isso não acontece da noite para o dia, chegarem aqui e renderem talvez seu melhor. Esse tempo talvez não está acontecendo da maneira como nós gostaríamos, mas temos que continuar trabalhando, insistindo para que, como encontramos 2 vitórias agora recente, vamos ter que novamente nos reorganizar, nos reestruturar, para no próximo jogo tentar vencer novamente, encontrar um resultado positivo fora de casa, que foi feito contra o São Bernardo, para voltar contra o Londrina já no final de semana em melhores condições. Claro que essas questões das lesões dificultam muito, porque você vai perdendo sempre os jogadores, e quando você vê como foi o jogo de hoje, você não tinha praticamente jogadores do lado direito do campo disponíveis dentro da própria partida, e isso o adversário acaba explorando e se favorecendo dentro de um jogo tão competitivo como é. Mas seguir em frente, né? Não estamos satisfeitos, mas temos que seguir em frente e trabalhar para tirar o Ceará dessa situação. Ok, professor. Muito obrigado. Show. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Boa noite.